tá, Eduardo, por participar, tá junto. Ele sabe o sacrifício que foi, né, conseguir fazer isso, o esforço que teve para a gente conseguir atender essa demanda. Mas, bom, pessoal, se precisarem, quiserem entender alguma coisa, vamos conversando, mas lembrando, como o Milene deixou bem claro, é uma ferramenta que é para vocês usarem ainda esse ano, mas não é obrigatório, é mais para vocês prototiparem, fazer os apontamentos necessários, experimentarem, degustarem a ferramenta da melhor forma possível, para a gente poder, né, fazer as devidas melhorias, né, vocês participando desse processo de construção. Não é só, tem que melhorar e não aponta o que precisa melhorar ou só reclama. Não. Os fornecedores, o Sebrae, participando da construção de uma ferramenta que vai atender a todos nós, beleza? Bom, eu vou compartilhar minha tela. Eu garanto para vocês que vai ser bem rapidinho, bem dinâmico, não é nada muito diferente. Eu já vou entrar direto no link aqui, só para vocês compreenderem, a ferramenta ela não necessita de login, de acesso, essas coisas. Por quê? É só uma automação da planilha de Excel ali normal. É lógico que mais para frente, né, vai ter algumas medidas de segurança, mas aqui não vai ter informação nenhuma exposta, essas coisas. Então, de momento, não tem login, não tem senha e ele não vai ficar salvo planilha. Então, se você atualizar, se você perder ali, você não tem como recuperar, você vai precisar refazer do zero de novo. Por esse motivo, de momento, até mesmo para a gente conseguir fazer as devidas entregas, trazer já nesse finalzinho de ano, para que para o próximo ano a gente já consiga fazer algo muito mais robusto, tá bom? Então, aqui não vai ter validação de CNPJ. Se eu colocar o CNPJ errado no momento, ele vai aceitar. Então, tomem cuidado em digitar o CNPJ. O nome do consultor, irei colocar o meu nome mesmo. O número do contrato também irei colocar MT 01 1900, para não dizer que eu peguei no contrato de ninguém, né? 004. Beleza. Aqui eu coloquei só uma sequência aleatória, tá, pessoal? Bom, a primeira informação que vocês precisam saber, e acho que vocês já perceberam no contrato de vocês, é o seguinte. Vocês nunca têm duas consultorias na mesma carta contrato. Se vocês têm uma consultoria de alta complexidade, vai ter sempre só a consultoria de alta complexidade. O que pode acontecer é vocês terem consultoria e instrutoria, consultoria e palestra, ou só consultoria, ou só instrutoria, ou só palestra, ok? No máximo, dois tipos de serviços diferentes de uma mesma carta contrato. Então, no momento, ele está permitindo você selecionar duas consultorias, mas não vai permitir selecionar mais de dois itens. Então, não adianta tentar que ele não vai deixar. Para fazer isso, você tem que selecionar. Então, aqui eu vou selecionar uma consultoria e uma instrutoria. Ou eu posso ter só um item selecionado. Como que vai funcionar a regra da planilha? Ela é para o período de execução. Nós já sabemos que é uma nota por mês de cada contrato. Então você vai executar no mês aquele contrato e vai vir aqui e vai fazer o preenchimento da planilha. Adicionar rotas e aí você vai colocar o período que você executou. Vamos lá, eu vou entregar a nota do mês 10 aqui. Então eu executei do dia 6 do dia 6 ao dia 10. Ponto de saída. Acho que você saiu de Acorizal. O ponto de retorno vai ser qual? Pode ser Acorizal também. Mas eu tenho as paradas. Então eu fiz uma parada em Alta Floresta e fiz uma parada em Alto Boa Vista.
Ou seja, saí de Corizal, fui em Alta Floresta, de Alta Floresta fui para Alto Boa Vista, voltei para Corizal. Franklin, pode acontecer de mim não voltar para Corizal? Pode acontecer que você saiu de Corizal, fez Alta Floresta e o seu trecho terminou em Alta do Boa Vista. Por quê? Porque a partir daqui eu vou atender uma nova carta-contrato de um novo gestor, daqui eu parto para outro serviço. Pode acontecer, então tem essa flexibilidade. Só tem que ficar esperto em como preencher para não errar. Então, não, eu voltei para Corizal e eu tenho a parada em Alta do Boa Vista. Ok? Essa vai ser a sequência que ele vai fazer. Alcorizal, Alta Floresta, Alto do Boa Vista, retornando para a Corizal. Calcular distância. Ele já calculou automático, né? Fez todo o trecho de deslocamento. Deu 2.396 quilômetros e 91 metros. Aqui, eu vou selecionar qual vai ser o item. Francis, Oi, rapidinho, antes de você seguir, é que tem uma pergunta no chat, eu achei interessante trazer para cá, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. sim. Só antes de você dar continuidade no ponto da saída ali, tá? O seu Irineu perguntou: colocar a data de execução ou a data da viagem? Achei interessante porque pode ser a dúvida de outras pessoas aqui também. Tá. A data que você saiu, não a data em si da prestação de serviço. Quando que você iniciou essa rota? Eu saí hoje daqui de Cuiabá e vou começar o serviço amanhã lá em Juína. Então, a data que eu saí de Cuiabá para iniciar a execução do serviço. Qual é a data fim? A data que eu finalizei o serviço lá em Juína. Porque daí a volta você já está vindo, você já não vai ter nada, né? Mas é lógico, a data que você chegou no seu destino de retorno também, ok? A data que você saiu daqui e a data que você chegou no destino no seu retorno, beleza? Ficou claro? Beleza, Ficou então. claro, seu Irineu? Franklin, você consegue, até se você já puder exemplificar, consegue alterar a rota? O Wander está perguntando. Nesse mesmo exemplo, é possível alterar a rota? Consigo. Se você já puder fazer, que aí o pessoal já visualiza. Já fiz aqui, ó. Eu vou colocar aqui Alta Garça. Eu saí de Alta Garça, fui para Alcorizal, e aí eu quero fazer Alta Floresta aqui também. Calcular. Ele já refez. Tem algum exemplo específico? Se quiser algum exemplo específico, eu faço aqui. Quiser Zoander, puxar a rota mais abre o seu próxima ou a microfone. rota. Peraí, só um pouquinho quem perguntou, só para a gente concluir do Zoander. Everton. Ele, só um pouquinho, seu Everton. Franklin, Tá. Zoander, Franklin, você pode abrir seu microfone e exemplificar o que Tô, você está eu com tô dúvida? escutando. Tô escutando. tá, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo. Seguinte, a dúvida é a seguinte, por exemplo, naquele caso lá que você simulou a rota de Alta Floresta para Alto Boa Vista, o Google traçou a rota ali, passando por cima. Ali é terra indígena e todo o trajeto é de chão, então é quase humanamente impossível fazer de carro baixo. Aí a pergunta é, eu consigo trocar essa rota que está sendo calculada aí? Mosquito, Ou ele amor. sempre vai calcular Fecha por ali, amor, tá padrão dizendo a mais mosquito curta já. e vai permanecer essa? Tem que retocar o. Zoander, obrigado pela pergunta. Primeira coisa é comprar uma caminhoneta, né, Zoander? Chega de andar de carro baixo, né? Vamos comprar uma caminhoneta. Mas assim, você pode fazer sim. O que que acontece? Não quer dizer que essa cidade aqui você tem que ter prestado consultoria nela. Nós já tínhamos dado pensado nisso, porque a gente sabe que tem alguns lugares que vocês têm que fazer um balão, um retorno. Então, o que que você pode fazer? Eu vou colocar aqui, como eu não ando muito assim de carro pelo estado de Mato Grosso, né? Mas vou colocar aqui. Como que você faria esse trecho, Zonda? Alcorizal, eu coloquei foi Alta Floresta aqui, né? E aí o que que você poderia fazer? Eu coloquei é, Alta da Boa Vista, você poderia adicionar mais uma parada e colocar Alta Floresta de novo, que ele vai fazer por baixo. Um exemplo, entende? Vamos calcular aqui. Eu não sei o que que ele fez aqui, mas você entendeu, né, Joanda? Que você Eu faria, entendi. você colocaria uma cidade, exemplo, para ele não fazer esse intermediário.
Sei lá, ele colocou Entendi. outra no Paraguai, você coloca outra aqui e volta fazendo ao contrário o trajeto, Tá, ok? nesse caso aí, só para, se possível, a gente enxergar na prática, o caminho mais perto para sair de Alta Floresta e voltar ali para Alto Boa Vista, sem passar por essas terras indígenas de cima ali, que é bem complicado lá o trecho, eu teria Alta que voltar Floresta, aqui. só um minutinho. Alta Eu- Floresta, aqui eu coloquei Alta da Boa Vista, né? Isso. É isso, agora pode falar. Isso, igual tá ali no mapa, ó. É o trajeto, né, que eu faria, e é o que eu faço quando eu tô lá nessa Aham. região. Eu volto até Sinop e pego a MT 140, que está ali entre Sinop e Sorriso, e eu saio aqui em Campo Verde e subo nessa que está indo de Alta Boa Vista para Cuiabá. Entende? Aham. Ele tá fazendo que tá fazendo esse roteiro aqui, mas daí é só você colocar o trecho certinho que você vai fazer, que ele vai Tá, ajustar daí, tá bom? tá, beleza, entendi. É, Então, é, independente de e, eu ter feito o trabalho no município, eu posso colocar lá o ponto de parada para ele traçar a rota correta. isso, é lógico, tá, pessoal, que isso aqui vai ser validado pelo gestor, tá bom? Claro, claro. É, Aham. é porque o pessoal, não, agora eu vou colocar e vou fazer o virar no girai aqui. Não, não adianta, tá? Coloca a rota que você traçou e aí você justifica. É lógico que se você puder não fazer isso, não faça isso. Mas eu sei que tem essas questões de terra indígena, tem um lugar aqui que eu acho que sai de Barra do Bugre, Barra do Garça, e vai para. Acho que é. Eu esqueci o nome da cidade, fica lá em cima, lá. Confresa, se eu não me engano. Confresa, Vila Rica. Isso. E aí você tem que fazer um balão por baixo, né? Então, assim, daí você coloca essas cidades que você vai passando no trecho para fazer. Mas acho que é o O Glênio. O Glênio Glênio, estava Glênio Entendi, muito agora, né? obrigado. conectado. Obrigada, Beleza? Zoander. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos para uma prática aqui que a gente já sabe o quilômetro. Quando você coloca aí ponto de saída, vamos lá, altera, por favor, Cuiabá, tá? Cuiabá, vamos lá. Eu tô saindo aqui de Cuiabá, eu só estou indo em Tangará, eu volto. Se eu colocar no ponto de chegada apenas Tangará, ele já calcula a ida e volta para mim? Ou eu tenho que colocar ponto de saída Cuiabá, ponto de chegada Cuiabá e a parada em Tangará? Isso, é isso mesmo, do jeito que está aqui. Se você for voltar para Cuiabá, você coloca saída Cuiabá, ponto de parada Tangará, ponto de chegada retorno Cuiabá de volta, para Tá? ele Não, calcular beleza. a ida e a Aí, volta, se você mandar tá? calcular, vai dar em torno aí de uns 490 quilômetros, quer ver? Isso aí, ó, 500. 494. Perfeito. Agora, uma outra Perfeito? pergunta. A data inicial é a data que eu estou saindo de Cuiabá e a data Saindo, final é quando eu retorno para Cuiabá, né? retorna para Cuiabá. Isso, isso. É. É Porque importante pode vocês acertarem. acontecer, pode acontecer, vamos supor, a gente sai daqui para dar uma instrutoria que vai acabar 10 horas da noite em Tangará. Então eu não vou retornar, eu vou retornar no Aham. outro dia, Isso, é o dia que você tá? retorna, é o dia que É no você dia que eu retorna. chego aqui, então, é ponto. Isso, aham. Tá, não. Então ele já está calculando. E se for rural, ele já está calculando também com rural. Se for fazenda, a gente vai colocar. Vai Vamos ter chegar algum. lá, Vai vamos ter lá, chegar, né? vamos chegar lá, Não, fechou, mas era tá? isso então. Era só essa Beleza? dúvida do ponto de chegada. Então, ponto de partida e de chegada é Cuiabá. O que eu fizer no caminho. Isso E ele mesmo. tem limite de ponto de parada ou não? Não tá com Não, não, trava. não. Você vai colocando aí e ele vai sendo Dentro de feliz, um tá? mês eu viajo o mês É, inteiro e vou colocando, né? Dentro isso, da mesma carta. isso. Mas só que aqui, vamos supor, como você não pode trabalhar a semana inteira, de segunda a segunda, você tem um breakzinho, Uhum, vocês podem reparar que aqui tem adicionar rotas. Então, eu saí de Cuiabá hoje para fazer uma rota. Vou atender Alta Floresta, Sinop, Juína e vou uhum. voltar para passar o final de semana em casa. Terminou sua rota. Aqui você adiciona uma nova rota para a próxima semana, se for essa carta contrato, Eu tá? consigo colocar Aqui outra origem, outro destino. outra origem, outro Aham, destino, outro tudo. Eu vou fazer o exemplo, daqui a pouco eu vou chegar lá, daí vocês vão ver como que a ferramenta é um pouquinho mais dinâmica, tá? perfeito, É, obrigado. eu acho que agora é o Marcelo Veiga. Oi, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Francis. Tudo bem? Boa tarde, Joia. pessoal. Uma dúvida, acho que você vai falar dela ali na frente, né? Exemplo, pode deixar esse exemplo do Glênio. Cuiabá para Cuiabá, aí eu vou lá para Corizal. Bota aí, a Corizal é ponto de parada.
Dentro de Ah, Acorizal, eu não estou na cidade, eu estou a 80 km ali na área rural de Acorizal. Onde eu anexo isso? então, essa é uma parte que a gente vai fazer futuramente, né? Conversei com o Milena, uma pequena melhoria de colocar esse trecho. A versão Tá. 2.0. É a versão Relaxa. 2.0, é que a gente conversou, olhou que tinha a questão do rural, que tinha Uhum. pessoas que estavam andando muito no rural. Nesse primeiro momento, nós não colocamos, mas Tá. assim, a gente já sabe que tem, talvez assim, a gente até pensando em uma nova forma de usar o Maps, né, para poder quantificar isso de uma forma mais assertiva. Mas no momento, o rural não tem como colocar. Só um É minutinho. porque no meu caso aqui, eu estou fazendo um trabalho lá do gestão de qualidade dos colégios, e tem os colégios bem em zona rural, nas BRs, né? Aí o que que eu procuro? Eu procuro o colégio pelo próprio Google Maps, e ele me dá a localização dele, Aham. por acaso, nessa forma, né? Aham. Então, podia anexar alguma coisa que procurasse no Google Maps essa empresa ou esse tipo de negócio, uma sugestão. Ótimo. Só um minutinho. Precisa não, Marcelo. Precisa não. Oi? Falei, você Ma- Então, pessoal, voltei. Mas assim, é como eu falei, é um 2.0, tá? Isso aí a gente já pensou e já identificou a necessidade, tá bom? Mas por enquanto vocês podem usar naquilo que caber a vocês, tá? Obrigado, Frank. Jailson, Boa tarde, vamos lá. Eu acho, é assim, é uma carta contrato 60 horas que eu tenho que ir e voltar, então seria aquela adicionar rotas e tipos de deslocamento lá no caso, porque eu vou 3 vezes, por exemplo, está em construção. Aí eu vou, essa carta 60 horas, tem vezes que eu preciso ir apenas um dia, resolvo, volto para casa. Deixo na outra semana, ou eu vou lá, volto para casa um dia. E daí outra semana eu vou 3 dias. Aí eu fechei é, essa. Agora seria isso. Eu vou adicionar 3 vezes, então, que eu precisei 3 vezes para. isso, E eu se acho for que essa necessário. parte do rural talvez a gente poderia colocar como sugestão, porque vai ser bem complicado traçar no Maps como eu. Eu atendo propriedade rural, aí tem carta de 30 ou 45 propriedades. A gente já com o gestor, talvez deixar estabelecido um quadro onde a gente coloque a quantidade de quilômetros, tipo assim, a gente faz esse deslocamento e algum quadrinho ali para vocês deixarem para a gente mais deslocamento rural, talvez, algo assim para a gente preencher o valor já do deslocamento rural para calcular junto, talvez ficaria mais simples, porque para cada consultor muda, né? Não tem Uhum, assim uma. Talvez isso, seria isso. isso, a sugestão a gente ter um local só para preencher mesmo esse deslocamento, fora o outro que já traça. Isso é legal, essa é uma ideia boa, que você ficar procurando um ponto a ponto, só via de deslocamento, aí Aí fica bem mais fácil calcular. Tá. para todo mundo. Beleza, mas isso aí já está pacificado entre nós vamos, né, dar uma olhada nisso. A gente entendeu que tinha essa necessidade e vamos colocar. Mas eu vou continuar aqui com esse trecho que eu estou aqui mesmo, beleza? Então tá ok. Chegando aqui, eu vou selecionar o tipo de serviço. Ó, eu fiz consultoria. Então eu fiz 5 horas de consultoria, um deslocamento. Aqui eu já vou colocar meu serviço para essa carta a semana toda. Mais 10 horas sem deslocamento e mais 5 horas online. Beleza, Franklis. Eu fiz instrutoria também. Adiciono, seleciono a instrutoria e coloca aí mais 5 horas, mais 2 horas, mais 1 hora. Se for online, se for com horas sem deslocamento, se for. Beleza? Ah, Franks, essa semana eu fiz só a tecnologia aqui, alta complexidade. Não fiz instrutoria. Você vem aqui na lixeirinha e exclui. Aí é flexível para vocês, tá bom? Calcular. Aí o que que aconteceu aqui, pessoal? A própria planilha, ela já identificou a tabela correta que é. Qual foi o serviço, né, que eu mais executei? Ela vem direto para a consultoria, que é o de maior complexidade. Mas caso eu tivesse feito 6 horas de instrutoria, ela vai mudar para instrutoria. Deixa eu calcular aqui que tem que só atualizar aqui. Aí, ó, instrutoria já mudou o valor para instrutoria, porque vocês sabem que na regra de negócio é o seguinte: durante o mês você vai calcular a quilometragem,
pegou a quilometragem que você executou no mês. Você vai pegar o serviço, seja consultoria ou instrutoria, que você mais fez horas nesse período, e é ele que você faz o fator de ajuste das horas. É nele que você aplica, no item que você mais executou no mês. Isso é pacificado lá com o Elber desde lá de trás já, né, gente? Então, ele mudou automático aqui. Ah, não, Franks, não foi. Eu errei a continha aqui, aqui é 6, aqui é 7 de consultoria. Calcular. Vamos dar uma atualizada aqui, porque, né? Aí. Calculou, ele já fez essa lógica de cálculo. Está validado na planilha, mas vocês também podem validar, podem estar olhando, continuar fazendo a aferição na planilha, tá ok? Ah, Franks, eu calculei na de vocês, mas eu quero continuar conferindo na minha resolução aqui para ver se de fato todos os valores estão certos. Ok. Então aqui ele aplicou aquela regra de negócio. Ó, com deslocamento, R$ 348 a hora, ficou 190, 190, 85, 85, 85. Beleza? Então ele fez esse cálculo. Franklin, eu tive mais uma rota nesse mês. Então, pode adicionar, o colega falou lá. Você vai vir. Eu vou colocar aqui. Foi em novembro, né? Eu vou colocar dia 6. Ao dia 10. Adicionar. Ele vai me acusar uma mensagem de erro, que você sobrepôs data. Você não pode sobrepor data. Como que você faz o mesmo contrato em rotas diferentes sobrepondo data? Não pode. Então ele já dá o alerta para vocês fazerem um ajuste. Então eu vou colocar dia 13, você descansou o final de semana aí, né? Ficou tranquilo. Adicionar parada. Pô, Franks, agora eu saí de Cuiabá e fui atender Sinop. E retornei para Cuiabá. Calcular, É o ele contrário? calculou a distância. Aqui eu vou fazer, né? Fiz mais 10 horas. Aqui eu não fiz nenhuma hora. Fiz 10 horas. Fiz 2. Fiz 0. Calculei. Não fiz instrutoria nessa viagem. Não realizei. Ele veio e já fez a métrica de cálculo dos valores, como está na regra de negócio. A Lorena levantou a mão. Pode falar, Lorena. Oi, boa noite. Boa noite. Lá em cima, quando coloca a data na rota, é já para incluir aqueles 50 quilômetros por dia? Ele já está Ele incluindo, já tá bom? calcula? Já calcula. É por isso Tá, que você tem que colocar a data certinha para calcular. É por isso que você não pode intercalar, interpor as rotas, porque senão você vai sair prejudicado, né? Se você interpor duas rotas, você vai estar perdendo um km aqui, tá? tá. E aí E aí, aqui, aí mesmo onde você está? Aí no deslocamento, tá, por exemplo. Peraí, só um minutinho para eu poder ler. Aham, Na parte de instrutoria, você colocou com deslocamento 6 horas. Sem aham. deslocamento, 2 horas. Então, é sempre assim, né? Com deslocamento fica maior o número de Isso, horas trabalhadas, porque estava menor a hora que eu levantei, eu fiquei em dúvida. isso, Não pode, mas com deslocamento, ser menor número de horas do que o sem deslocamento. não pode acontecer, tem consultor que faz. Tem consultor que o valor sem deslocamento é maior do que com deslocamento. Por quê? Ele pode ter feito a maioria das horas online, a maioria das horas sem deslocamento. Aconteceu na cidade de origem dele. Só que vamos supor, é, Ah, tá. Sem vamos supor, deslocamento na cidade da pessoa. isso, Tá, eu estou aqui em Cuiabá, fiz o serviço, a maioria do meu serviço é aqui em Cuiabá. Porém, o meu gestor falou: olha, eu consegui uma empresa lá em Sinop. Você vai ter que ir lá para Sinop fazer 2 horas lá, 3 horas de consultoria, porque vamos precisar atender esse cliente. Você vai deslocar para lá e vai fazer. Pode acontecer, tá. tá, gente? Nada impede que um ser maior do que o outro aqui, tá bom?
Mas lembre-se que aqui no deslocamento vai ter o fator de correção da planilha do valor das horas, tá bom? Pessoal, aqui não está aparecendo, mas a gente colocou de momento uma observação falando que o valor das diárias já está contemplando. Aqui ele somou os KMs daqui com esse daqui, que é igual a esse daqui. De momento não está sendo evidente, mas 10 km, 10 dias vezes 50 km já está contemplando no valor de correção da planilha, tá? Depois, se vocês quiserem testar e fazer na mão, já está. Mas ele já está colocando esse fator, já está considerando, ó, este valor foi calculado considerando o KM de diárias previsto na resolução ativa, aplicado automaticamente conforme o número de dias da consultoria. Aqui está consultoria, mas é serviço, tá, gente? É o número de serviço que teve a maior carga horária de execução. Não está aparecendo o KM aqui, mas ele já está contemplando. Depois, vocês brincando com a planilha aí, podem brincar à vontade, vocês podem fazer o cálculo. 1.455 mais 500 quilômetros dá 1.900. Deixa eu só um minutinho aqui. Solução. Provavelmente já está incluso os KM de diárias. Já está incluso, tá? Só não está aparecendo aqui de momento, mas ele já está incluso. Mas quando vocês pegarem a resolução, vocês vão ver, né? Que daí você ficaria no trecho que compete esse KM versus essa quantidade de horas aqui, que no caso foi a que teve a aplicação do fator de correção. Aqui está, né, os trechos. Aqui, pessoal, lembra, ó, você iniciou o período de dias, começou dia 6 e terminou dia 7. Mas é claro, você não vai contar do dia 16 ao dia 17, senão vai dar, né, bem mais dias do que deveria. Mas aqui ele pegou. Aqui dia 6 ao dia 10, 6, 7, 8, 9, 10, 5 dias. Aqui ele pegou 13, 14, 15, 16, 17, mais 5 dias. Que, somando aqui embaixo, deu 10 dias. Aqui ele pegou o período da execução da carta contrato, tá bom? Não foi, não tá diminuído aqui, mas é algo que a gente pode melhorar depois também. E o valor total da sua nota fiscal é de R$ 10.075. Esse valor aqui embaixo é meramente informativo, só para saber no total de horas que teve deslocamento, depois para a gente fazer uma análise, fazer levantamentos, essas coisas, dashboards. Mas aqui está contemplando tanto o valor que teve fator de correção, quanto o que não teve, ó, 17 mais 6 deu 23, ok? Mas esse aqui é meramente uma tabela informativa para a gente. Franclis, eu quero adicionar mais rota. Eu posso adicionar? Você pode adicionar quantas rotas você quiser, desde que você cumpra aquela regra, né, do serviço mensal. É lógico que vai acontecer que umas rotas vão dar uma atravessadinha em um mês, essas coisas, beleza? Mas é. E aqui você gera o PDF. Gerou o PDF. Aqui vai ter um autenticador, né? A gente já colocou um autenticador depois para validar a veracidade. A data de criação, a empresa, no caso eu coloquei o Sebrae, o CNPJ, o consultor, o contrato. Vocês sabem, né, que é uma nota por mês, mas porém cada consultor é um valor, ele é somado à tabela dele diferenciado. Aí aqui tem a alta complexidade, a soma das horas, tudinho, se você quiser aferir qual foi que fez a mais horas que entrou o fator de correção. Tá aqui o valor das horas, o valor total certinho. Aqui veio mostrando o trecho que você fez, Cuiabá, Tangará, Cuiabá, o tipo de serviço que teve nessa rota.
Aqui a outra rota, só teve um serviço, a rota 2. Aqui é a rota 1. E aqui é um pequeno resuminho também, né, lá daquele quadro final que eu mostrei. O período total, no caso aqui, vamos supor, ficaria do dia 1º ao dia 30 do mês. Daí do 1º ao dia 30 do mês, quantos dias você trabalhou, tantos dias, quantos km você rodou, o valor estimado da nota. Aqui é o valor total de horas, é mais para referência nossa mesmo, para levantamento de consultorias com deslocamento, sem deslocamento, todo o serviço, tá? Doraci, né? Opa, e aí, Flancos, beleza? Beleza. Flancos, é só uma observação. Você já me respondeu parte da pergunta aí na sua colocação em relação aos 50 km. Porém, eu tive uma percepção, porque você excluiu lá aquela rota que o Grêmio tinha sugerido, que era Cuiabá, Tangará, voltando para Cuiabá, com 5 horas. Se você pudesse refazer aquele trajeto, Vamos lá. fazendo de conta que foi 5 horas presenciais, só para mim ver o cálculo de novo, porque eu estava exatamente fazendo o que você falou, de fazer o teste da mão. E parece Tá. que tem uma. Só para mim confirmar o valor de novo. Você quer que eu zere as duas tabelas, faça só uma tabela Não, só? só pode ser essa daí mesmo, só considerando 5 horas presenciais só. Tá. Aí zerar as outras, né? Essa daqui é Cuiabá-Corizal. Você quer que eu faça uma de Cuiabá? Fala o trecho aí. Cuiabá, Cuiabá, Tangará, Cuiabá, porque deu 494 quilômetros. Essa daí, ó. Tangará. Beleza. Eu vou excluir a outra tabela aqui para ficar mais fácil o entendimento. Beleza? Ó, ficou só uma tabela. Isso. Cuiabá, Tangará, Cuiabá. Calcular a distância. Você que coloca quantas horas aqui? 5? 5 horas, isso. Seria uma consultoria simples, no caso, né? Não seria de alta Isso. complexidade. Aham. Aqui ele está em instrutoria. Você quer a consultoria. Qual consultoria? É Daí de gestão. eu vou ter que mudar aqui daí. Peraí. Alta complexidade. Vou ter que colocar gestão aqui. Vou tirar a instrutoria também, só para facilitar. Calcular a distância. Eu acho que lá em cima, onde você alterou, você não colocou em alterar, você só alterou. Não, Lá em cima, onde tem instrutoria. eu já arrumei aqui já. Aí. É isso daí que eu tava em dúvida. Perfeito. É porque o valor aqui, ó, ele deu maior do que comparado à nossa planilha antiga. Entendeu? Deu maior em quê? Fala aí. Ó, Vamos lá. por exemplo, na nossa planilha antiga lá, a hora tá 252. A minha tá sendo na média 273. Na planilha, deixa eu ver se eu acho a resolução aqui. Isso é bom, né? Vou tentar localizar a resolução, daí a gente já olha aqui agora. Na resolução anterior dava 1260, velho. Bom, vamos lá. É uma planilha de gestão, né? Gestão, tá aqui. Consultoria de gestão, 5 horas, quantos quilômetros? 994. Já está contemplando ida e volta, tá, pessoal? Já está 494, 494. né? Isso. Só que esse 494 não está apresentando os 50 por dia, né? Teria mais um, no Isso. caso, Não, que foi só 5 ele, horas, né? ele tá aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Ele já tá contemplando a quantidade de dias aqui, ó. Ele foi dia 6 ou dia 10. Já está.
Aí aqui, 400 Acho que e... precisa no- ajustar essa data. Se for nesse prazo, É. nessa carga horária ali, não seria todos esses E dias. seria só uma diária, Franks. Tá, então tá. Duas. Vamos Uma colo- diária lá. Um dia para ir, um dia para trabalhar, um dia para voltar. Então Coloca tá. dia 8 para 6, 7, voltar. 8. Isso. Isso. Calculei. Aí aqui, 494, mantém. Aí Então, aqui, eu vou recalcular aqui, tá? esse 494 acho que é só o percurso deslocado. Aham. 3 mais 150. Beleza? Então, vamos lá. 644. Então, nesse caso, dá o mesmo valor, 1.365. Eu estava considerando só 50 km diária de um dia, Entendeu? entendeu? Nesse caso, para 100, vai para 2 dias, vai passar de 500 quilômetros. Deu certo aí? Deu certo. Na linha Aí de vai baixo, 273. É o Beleza. mesmo valor. Isso. Pessoal, só cuidado na hora que trocar alguma informação, dá uma calculada 2 vezes, né? Às vezes compensa mais você dar uma excluída na tabela e lançar ela de novo, para evitar erro de cálculo, tá? Mas a gente vai arrumando isso daí. E aí, gera o PDF de novo. Lembrando, tá, pessoal? Ele não arquiva, não salva, no momento ele não vai fazer nada disso. É um protótipo que nós estamos aí melhorando e contando com o apoio de vocês aí para a gente melhorar ele todos os dias. Esse negócio fica atrapalhando aqui. Beleza? É isso, pessoal. O que tem é o que nós temos aí. Glênio, levantou a mão? Vamos lá. Volta na sua planilha, queria fazer só uma. Volta, pode ser essa de Cuiabá, Tangará, Cuiabá mesmo, só que aí você altera, por favor, só o dia. Eu saí daqui de Cuiabá dia 6, trabalhei lá dia 7 e voltei dia 8. Tá ok aí, né? 6, 7, 8. Tá aí. Na verdade, vamos supor que eu fiz 10 horas de consultoria, a mesma consultoria. Aham. Coloca 10 horas lá, por favor. Eu fiz as Lembrando. 10 horas. Agora me diga uma coisa. É hora sem deslocamento. Ok, tira, zero. Eu trabalhei um dia. E coloca que eu fiz 3 horas online. Ele aceita, né? Teoricamente, eu trabalhei 13 horas em um dia. Mas aqui, ele no momento, a gente já viu isso, a gente já identificou isso, mas no momento, ele aceita porque você está colocando que teve 3 dias. Isso. Agora, se você colocar essa- dia 6 e dia 6, ele vai dizer que não? ele vai deixar, ele vai dizer que não. É? Ele vai dizer que não. Tá. Por que que a gente deixou assim no momento? Porque você pode estar fazendo um online de outros lugares, né? Deixa eu ver aqui se ele atualizou. Calcular a distância. Calma aí. Eu vou colocar 15 logo aqui, só para... Que é para fazer, vamos lá. tentar. Aí, ó. Média de horas, 25. Limite é 10 Excede horas as 10 diárias. horas dia. Tá, então Tá. aí, de acordo com isso daí, vamos supor, eu tenho uma carta que eu faço de finanças, que eu faço 10 horas por dia e depois eu tenho duas, que é um trabalho meu dentro do meu escritório, que eu posso atribuir a qualquer dia. Durante a semana, eu posso colocar, tipo, isso num domingo para eu fazer, teoricamente, as minhas 10 horas, porque se eu colocar, ele vai exceder a média semanal. Mas aí é por isso que... a gente tem que ver, né, a questão Porque do... aceita eu trabalhar, mesmo eu sabendo no domingo, eu não estou atendendo um cliente, é um trabalho interno meu. Nós temos essa carta, né, Marcelo? Mas assim, teoricamente, ele não vai te deixar trabalhar um dia na semana, tá? Teoricamente, vai ser Teoricamente, só ela 6. é só 6 dias na semana, tá? Ela não vai te deixar trabalhar 7 dias, tá? Porque é limitado a 60 horas na semana, ok? Desculpa, Franklin, não é não, tá? Não. No... É o que eu tô indo na lógica do Glênio. Sim, 10 na minha horas, pergunta. 10 horas, ok. 10 horas diária, você não trabalha no domingo. É lógico que tem consultor que trabalha no domingo, porque às vezes o cliente precisa ser atendido no domingo lá por Sim, causa da tem cliente que só- particularidade dele.
Tem cliente que você tem que atender ele à noite, igual, eu vou dar um exemplo. Alguém aqui já viu o caminhão da Coca-Cola de madrugada fazendo entrega, né? Normal. Porque É tem uma lugar que só exceção, não é abre. uma regra isso, não vai ser uma exceção. É isso. E Então, outra, beleza. assim, pessoal, pode ter sido algumas coisas que a gente não identificou, não viu, são várias regrinhas, e essa é a intenção, tá passando para vocês estarem usando ela exaustivamente naquilo que der de vocês utilizarem, que a gente sabe que tem a questão do deslocamento rural, essas coisas, aí não vai. Mas o que vocês puderem utilizar, olhar, falar, opa, eu peguei isso aqui, já faz o textozinho de vocês, né? Para num outro momento vocês compartilharem com a Vanessa, falando, olha, eu identifiquei isso aqui a gente vai ajustar. Pro ano que vem, tá redondo para vocês começarem do início do ano atendendo, tá, pessoal? É uma solicitação que vocês fizeram, né? Pessoal, não vamos estar lançando mudança no final do ano. Nós lançamos uma melhoria, mas não é obrigatória essa mudança ainda. Ou seja, a gente pegou o finalzinho do ano para pegar esses restinhos, e já iniciar o ano já com alguma coisinha ali, para a gente, quando vir algo mais forte mesmo, a gente já está preparado, já está arrumado, a casa já está linda. Beleza? Obrigado, Flex, mas ficou jóia. Ficou jóia. Alexandre, Boa noite. Eu tô com uma dúvida. Por exemplo, eu realizei um serviço em Vila Rica, onde eu levei 2 dias para ir, 2 dias para voltar, né? Era uma instrutoria onde eu tive 4 dias. Pensando nesse exemplo, quantos km interno eu calculo? tá, a planilha vai calcular automático. Que dia que você saiu? Vamos lá. Acho que você deve ter esse exemplo, essa data na cabeça. Sim, eu saí no sábado, eu fiquei sábado e domingo viajando, no caso, Sábado e né? domingo. Isso. Isso. Que dia que você retornou? Você saiu dia 4 do 10. Foi 4 Isso. do 10? 4 do 10, Beleza. né? Aham. E Que dia que você chegou em aí eu Cuiabá de trabalhei volta? 6, 7, 8 e 9. Dia 10 e dia 11 eu retornei. Então você chegou dia 11. Isso. Ok? Aí você saiu de Cuiabá, é Cuiabá, De Rondonópolis a Vila Rica. Rondonópolis, Vila Rica, da Santíssima Trindade, isso? Não, Vila Não, Rica mesmo. Vila Rica mesmo, normal, né? E você retornou para Rondonópolis. Calcular. Vou dar mais uma calculada aqui para ele. Você fez 2.074 quilômetros. Rapaz, você rodou, hein? Fiz mais, 2.074 porque a Brisa quilômetros. me deu um caminho alternativo. Mas a dúvida é com relação ao KM interno. Por quê? Uhum. Quando eu fiz o cálculo na tabela, a gestora me pagou o KM interno referente a 4 dias e não referente aos dias viajados. Aí eu não sei o que Eu não sei o que é que certo. aconteceu. Agora você está descobrindo aqui o certo. Nessa planilha vai ser isso aqui. E eu usando a tentei planilha. argumentar com ela que em outros trabalhos o gestor pagava da data que eu viajava. Mas no caso dela, ela argumentou o seguinte: não, eu vou pagar por 4 dias o quilômetro interno. Como eu não tinha, eu falei, cara, melhor fazer isso e deixar quieto. É assim, Alexandre, é Então, algo assim, que eu a quero gente... só entender se eu posso cobrar pensando nos dias deslocados ou se realmente é pelos dias trabalhados. Ó, Alexandre, a gente aqui valida pelos dias que você informou na planilha que você saiu de trabalho e retornou, o dia que você saiu para iniciar a execução do serviço. Porque se você leva 2 dias na estrada, você tem que ganhar Exatamente. esses 2 dias para se alimentar essas coisas. Mas eu tenho que entender o que a consultora levou, a gestora Não levou foi a em consideração. Brisa, porque a Brisa é a de Confresa, mas né, Aham. nesse caso foi um trabalho que a gente fez meio que a nível de estado e a gestora era em Cuiabá. Aham. E eu disse, olha, mas normalmente é pago dessa forma. Ela falou, não, tem que pagar pelos 4 dias trabalhados. Eu dei uma instrutoria de 4 dias e aí eu falei, tá, não vou questionar não sei como Mas funciona. é igual eu falar para o senhor. A gente pode até conversar depois e entender a questão do que levou a gestora a fazer isso. No momento eu não posso te falar que ela estava errada, mas é uma outra conversa que a gente pode ter. Mas tem que questionar sim, tá? Tem que Mileno? questionar porque tem alguns gestores de agências aí que não querem baixar a guarda.
Daí a gente tem O que que acontece é o questionar. seguinte, cada gestor tem um perfil, e aí gera essas situações. Alexandre, é importante você trazer isso para nós aqui, nesse momento que a gente está apresentando a ferramenta, você vê que a gente vai ir para, né, vai descobrindo outras situações que a gente precisa primeiro entender. Acho que eu já entendi aqui qual que é a dúvida, se considera nesse deslocamento, né, os 50 km diários ou não. Aí eu gosto muito de remeter para a nossa documentação. Vou ver o que fala o nosso edital, se dentro da resolução tem alguma coisa orientativa quanto a isso, porque nesse momento, é até para vocês, tá? Pessoal, se vocês tiverem esse embasamento, você pode questionar o consultor, desculpa, o gestor também. Olha, mas eu tenho entendimento, está no edital da STF, escrito desta forma, e é o momento da gente até alinhar o nosso. Nós sabemos que todos os profissionais aqui eles são orientados, mas às vezes tem gestor novo, tem gestor que ou está há muito tempo, está adaptado com uma forma, então é importante nós alinharmos. Vou anotar essa situação sua, tá, Alexandre? Já aqui. Depois inclusive, eu tenho um outro trabalho que eu vou realizar agora em Alta Floresta, e é um outro gestor. Eu falei, e agora? Como que eu cobro esse deslocamento? Como que eu procedo, né? Porque eu já não sei, porque um gestor A me sugeriu de uma forma, agora é um gestor B. Não sei como que eu vou fazer esse cálculo. E já tá anotado aqui, Alexandre, a gente vai olhar isso, como que está escrito, e até passar orientação interna, se for o caso, de reforçar isso, e aí também compartilho com você esse entendimento, tá? Porque daí, se isso for impactar diretamente na ferramenta, já é o momento também, da gente adaptar, olhar lá na ferramenta, se precisa ajustar alguma coisa, para a gente prosseguir. Se não, se estiver correto a ferramenta, a gente dá orientação interna. Se bem que às vezes nem muda tanto. Porque quando você joga na tabela, não dá tanta alteração. É que eu só quero entender para que eu possa dar continuidade fazendo de forma correta. Exatamente, perfeito. Ô, Franklin. Oi. Desculpa eu insistir, que eu estou no trecho todo. Estou dirigindo, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. O que ele acabou de falar aí comigo aconteceu parecido, né? Porque eu fui para fazer um serviço, era para ficar 4 dias, acontece que ninguém foi, e o gestor disse que eu ia ter que ficar 4 dias lá se eu quisesse receber. Então, eu estou só lembrando isso porque vai acontecer isso. E eu trabalho muito com a área rural, quer dizer, em relação à área rural, eu já ouvi o que você falou, né? Que isso ainda não foi pensado. Mas a ideia do companheiro aí, que eu não gravei o nome, de abrir uma janela específica, porque eu ando muito mais em área rural, eu chego no eu vou em município e às vezes tem que andar 80 quilômetros. Não, isso aí já está anotado, tá, senhor Everton? Isso aí não. Por isso que eu estou falando. Não se preocupa, tá? Isso aí já está anotado. Alexandre, essas coisas aí que a gente precisa também, a gente já anotou aqui, está ciente, e aí traz mais uma reflexão para vocês. A importância de vocês validarem, de vocês usarem a ferramenta. Por quê? Porque daí não vai ficar no seu entendimento, nem no nosso entendimento, no entendimento da documentação. Se tiver alguma coisa que precisar ser ajustado, aí vai ser feita as tratativas necessárias para fazer o ajuste. Mas aí não vai depender do meu entendimento do Franklin, daí o Mileno tem entendimento, o Alexandre tem entendimento dele, e aí vira essa conversa. Não. O intuito da ferramenta é ter o balizamento, ter o alinhamento. A gente não quer que o consultor ganhe a menos do que deveria e também não ganhe a mais do que deveria. O que é justo, o que é acordado entre as partes, tá bom? Exatamente. Mas já está anotado, eu até agradeço, né, pela observação, que são pontos que a gente também tem que alinhar com os gestores, se a gente não ficar sabendo. Então, às vezes, a gente tem que alinhar, como o Mileno falou. O Mileno falou, às vezes é um gestor novo, às vezes é uma pessoa que não costuma estar fazendo esse tipo de serviço e acabou pegando e eu entendo tá que muitas vezes nem diferente. muda muito na tabela, porque quando você joga não muda muito, mas aí eu só não sei qual a forma assertiva, e agora eu já entendi. Então eu posso da data do deslocamento e não da data do serviço executado. Isso. Ô, Franklin, obrigado, hein, amigo? Falou, senhor Everton. Eu estou imprensado aqui, dirigindo, eu querendo bater no meu carro. Mas tá bem, está respondido. Estaciona o carro aí, senhor Everton. Para ter mais... Até mais. Augusto Tibriçá. Isso, boa noite, tudo jóia? Boa noite a todos. Uma questão super simples e rápida é o seguinte: eu fiz uma carta no mês passado
Não, esse mês ainda, no iniciozinho, que foi para Rondolândia. E eu precisei ir para Rondônia, né, Cacoal, de lá aluguei um carro para poder voltar para dentro do Mato Grosso. Aqui não tem nenhuma restrição quanto à questão de estado, não, né? Para a gente fazer o roteiro. Até onde eu sei, tem, né, Eduardo? Que a gente só cadastrou as cidades de Cuiabá, né? De Mato Grosso, né? Até onde eu sei, vamos lá. Isso, só a cidade de Mato Grosso. Só a cidade de Mato Grosso. Mas aí, ó, o senhor já trouxe uma observação, é algo que a gente já pode pensar, né, em como fazer. Já tem a ideia que eu acho que foi o Marcelo que trouxe, de poder digitar o ponto do próprio Google Maps. É algo que a gente já vai anotar aqui para pensar, tá, senhor Augusto? Isso é Pegar importância. Para Rondônia, né, em Cacoal, e de lá aluguei um carro. Aí andei ainda mais 100 quilômetros e aí peguei estrada de chão e estrada normal, entendeu? Para poder chegar. Foi um dia e meio viajando. Aí a importância do senhor, né, trazer esses pontos, essas observações, vamos deixar anotado aqui já, para, né, ir tratando essas possíveis dificuldades aí que possa ter. Uma outra informação também é o seguinte: eu identifiquei uma pequena distorção na planilha, na resolução lá, quanto à quilometragem, que teve justamente nessa viagem de Rondolândia, que eu gastei muito mais em quilometragem e deu um valor menor do que uma outra nota que foi para mais próximo, né? E aí, quando eu fui reparar, eu até cheguei a falar com Vanessa, ela pediu para eu registrar via e-mail, só que eu não tive tempo, porque eu estava finalizando vários contratos, eu não tive tempo de mandar. E aí, depois, agora, que aliviou mais a questão de contrato, eu vou formalizar via e-mail, né? Minha nota já emitiu, já está para pagar, então vou receber a menos, mas eu preferi, para não travar meu pagamento, e deixei, e depois eu sinalizo para vocês, que tem uma falha na resolução, uma quilometragem específica. Acabou, e coincidiu de ser justamente a de Rondolândia, e aí acabou ficando a menos, né? Tá. Senhor Augusto, algo importante de levar em consideração também, que o fator do valor das horas, ela não é baseada só na distância do km, e sim na quantidade de horas. Aí tem que fazer essa verificação. Talvez o senhor fez menos quilometragem, mas fez um volume de horas muito menor. E aí tem que... É uma carta com várias cidades, então é a mesma quantidade. A instrutoria, são 4 horas de instrutoria em cada cidade. Então, só realmente muda a quilometragem. E aí, se você... depois eu lhe digo a faixa, ela vai, a quilometragem, à medida que as faixas vão mudando, né, vai aumentando a quilometragem, o valor da multiplicação ele vai aumentando. E nessa específica de 4 horas, que era de instrutoria, tem uma faixa que ficou menor. Então, ela vem crescendo, depois diminui e volta a crescer de novo. Então, é uma falhinha pequenininha da planilha mesmo. Ok. Tá bom? Só isso. Mas bota lá que senão Rondolândia eu não vou poder fazer de novo, né? E eu não estou muito afim, porque foi muito longe. 2 dias de viagem para fazer 4 horas de instrutoria é dureza. Tá ok. Acho que é senhor Jailson. Vamos lá de novo, então. Uma dúvida é o seguinte: tem a carta 80 horas. Das 60 horas, elas são presenciais, 20 horas à distância. Se eu colocar lá na carta que eu fiz às 6 horas, eu faço na semana, as outras 20 horas, elas são durante o mês, 1 hora, por exemplo. Tem dia que eu faço 9 horas de uma outra carta, mas 1 hora dessas 10 que eu posso fazer no dia, ela sobra para mim fazer a distância da outra carta. Como que eu vou computar isso aí? Ou vocês já vão ter travado por dia 10 horas, conforme for jogando? Porque eu não vou conseguir jogar naquela carta, naquele atendimento, por exemplo, 6 dias com deslocamento, dia 5 ao dia 11, vamos falar assim. Mas e as 20 horas sem deslocamento? Eu vou lançar que dia? Como que eu lanço ela? Aí você vai ter que tem que entender o seguinte: são 10 horas por dia. Sim. Então, assim, não tem como fazer mais de 10 horas por dia trabalhado, já está fechado. E aí, aí essas horas vai ter que ir entrando
conforme o senhor for colocando as rotas e encaixando esses valores de horas online, essas horas aí, essas horas de online. Mas assim, só lembrando que essas horas online, ela estando na rota de cima ou na rota de baixo, para a gente aqui, para efeito de cálculo, não faz tanta diferença. O que tem que estar certo é as horas de deslocamento, com deslocamento que sofreu KM. Essas tem que estar ali, Ok. porque ela é o fator de correção. Essas vão dar 60 horas do dia tal que eu fiz com o deslocamento. Aham. Porém, na outra carta eu vou estar fazendo 9 horas por dia, vamos falar só atendimento de 3 horas por propriedade, vai sobrar 1 hora para me atender, que é a hora à distância. Aonde essa hora à distância ela vai aparecer, se naquela hora que eu calcular ali não vai aparecer para mim emitir a nota? Porque eu vou ter, por exemplo, 20 dias de 1 hora apenas de deslocamento. Se eu entendi, se é que eu entendi, aí o senhor não vai poder fazer essas horas todas a mais aí não, acima, Não, entende? vamos lá. Eu vou ter feito 6 dias, 10 horas com deslocamento, ok. 60 horas. Ok, tá feito. Aí eu tenho 20 horas à distância. Na outra carta, eu vou estar atendendo 9 horas por dia. Não sobrou 1 hora para mim atender à distância, Tá. que é a distância eu atendo onde eu estiver, não importa. Aham. São Paulo, estiver aqui, eu atendo à distância. Não é assim? É E assim. aonde eu vou lançar essa hora à distância que eu vou estar fazendo todo dia 1 hora à distância para fechar aquela outra carta, complementar ela. Ó, primeiro que assim, duas cartas não vão se misturar aqui na tabela, tá bom? Não pode se misturar. Eu posso estar atendendo a pessoa física da carta tal hoje e da outra Isso. carta à distância. Não posso estar atendendo? Pode estar atendendo. Aí o senhor fazer esse lançamento nessa tabela no momento que você estiver lançando. Então, e aí como que vai aparecer para mim receber nessa nota se essa distância foi feita num outro dia que eu estava em outra carta em outro lugar? Não, Porque mas é isso que eu estou falando. As cartas não vão se misturar aqui, Hã? entendeu? Ela não vai, como que eu posso dizer? Ela não vai consistir a outra carta que o senhor está lançando. Nesse momento, ela não faz essa validação ainda. No momento, o senhor consegue, entende? Mas só que para o Aí que futuro, a intenção é fazer essa sobreposição. Aí não vai ter o que fazer, tá bom? ver isso aí, porque se eu atendi em 6 dias hora fixa, por exemplo, Juína atendia em 6 dias 60 horas fixa, deu 6 dias, 10 horas, ok. Aí eu fui lá, tô lá em Paranaíta, tô atendendo. 9 Uhum. horas, atendi lá, sobrou 1 hora. Aí você atendeu outra carta, né? Isso, Aí, só que eu isso. atendi 9 horas, aquele dia sobrou aquela hora. E aquela Aham. hora é o movimento à distância que entra da outra carta. Como que eu vou lançar isso aí? Isso, o senhor vai lançar aqui, o senhor vai lançar nessa daqui mesmo, nas rotas que o senhor está fazendo, Pois é, mas entende? aí O senhor quando vai acontecer adicionar uma rota aqui. mostrou. Vamos lá. Você mostrou aí. Do dia tal, se eu lancei 60 horas e lancei mais. Vamos fazer aqui então? Vamos fazer aqui então. Vai lá. Faz o. Por Ó, exemplo, vou zerar, deixa eu zerar tudo aqui. Começamos do zero. Vai lá. coloca lá. Bom, eu estou mexendo com o município, está sendo Novo Biratã para Tá. Juína. Deixa eu Tá? só colocar. Quer pegar o meu CNPJ, colocar tudo aí? 17? Não. Pode falar. O senhor saiu de novo. Que dia que o senhor fez? Novo Biratã, vou para Juína e daí eu retorno para Novo Biratã. Eu não escutei. O senhor saiu que dia? Novo Biratã, vamos fazer para ficar simples, coloca aí dia 1º de novembro mesmo, daí a gente pega e coloca 6 dias, 1º ao dia 6. Só para ficar simples mesmo. Beleza. Fui, vai ter a parada então desses 6 dias em Juína e daí retorno para Novo Biratã. Aqui, acho que não saiu nova. É Nova Ubiratã mesmo? Biratã, Nova Ubiratã. Tá aqui. E o senhor retornou para onde? Para Nova Ubiratã. Para casa. Fiz os 6 dias. Ubiratã, a parada o senhor fez aonde? Juína, porque é lá que eu trabalhei esses 6 dias. Juína.
Ok. Beleza, vai calcular 60 horas com deslocamento. Que é as horas fixas. Uhum. No caso, tem que ter colocado o dia de saída, dia 31/10, né? Dia antes. Isso, pode ser. $60, o senhor fez 60 horas aqui. Isso. Essas com deslocamento. Daí as horas sem deslocamento vão ser as 20 que eu vou fazer. Mas essas 20, elas vão ser, por exemplo, uma hora delas eu fiz dia 8, uma hora dia 9, uma hora dia 10, uma hora dia 12, uma hora dia 13, uma hora dia 14. Onde que vai entrar esse Entendi. deslocamento? Essas outras 20 horas, sem deslocamento? Aí o senhor pode vir adicionando aqui, ó. Aí eu vou ter que O tipo, adicionar dia. isso. Como não calcula, né? Como não, teoricamente, não vai utilizar É porque é sem deslocamento. o deslocamento, né? O cálculo, você vem aqui, pode colocar o trecho, o período. Eu estou colocando um qualquer aqui só para ser mais rápido, tá? Outro. Vamos lá, tem que calcular aqui primeiro. Fazer isso, vou ter que pegar e só fazer Isso. 60 E, horas fa- e colocar as 20 horas aqui, Aham. beleza? E Aí, aí, fazer o cálculo. se elas forem dia alternado, por exemplo, que pulou, que não está certinho, 9, 10, 11, por exemplo. Uhum. 9, 12, 13, 16, 17, 20 a 25. Eu vou ter que fazer várias no meio e colocar essas horas, por causa de bater nos dias, né? Isso mesmo. E daí, sem deslocamento, e lançar várias vezes esse sem deslocamento, aquele dia único. De Uhum. Porque ele vai estar pegando 9 horas com deslocamento da outra carta, somado com essa 1 hora sem deslocamento, vai dar as 10. Isso. Só que no momento ele ainda não faz essa aferição, tá? De horas, porque, né, futuramente, né, a gente pode pensar em algo melhor. Passando, porque se colocar os outros dias, vai exceder as horas. E daí como é que eu faria? Isso. Vai dar Aí bem a mais. aí vamos uma coisa de cada vez. Vamos indo trabalhando que a gente vai chegando na solução. Tá tranquilo, então. A gente vai Beleza? aprendendo. Valeu. Obrigado. Mas, ó, pessoal, pode fazer esses levantamentos mesmo, que é para pensar, para ver o que a gente pode fazer, tá? Fechou. Mais alguma coisa? Acho que é Cristiane. Tá com a mão levantada. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Tem uma carta, nós pegamos uma carta contrato que ela está fazendo aquelas consultorias nas escolas. Só que a gente anda, dentro da cidade, a gente anda mais de 100 quilômetros para poder atender essas escolas. Como que a gente vai fazer o cálculo nesse caso? Porque não é um deslocamento de uma cidade para outra, é na mesma cidade. Porém, dá mais de 100 quilômetros rodados na cidade mesmo. Cristiane, assim, o que implica no deslocamento o deslocamento entre uma cidade e outra e quando o deslocamento é rural. Para atender essa demanda, é adicionado esses 50 quilômetros diário, que aí é independente. Aí não sei se pode ser feito alguma coisa depois, mas no momento aí é o deslocamento dentro da cidade mesmo, tá bom? De momento não é validado isso, só o de KM rural mesmo, tá? Tá, é porque tem escola que é rural, né? Aí Aham. como que a gente faz? Porque se for colocar aqui é no mesmo município, é nesse sentido mesmo que eu estou querendo saber. Isso, se for rural, você vai colocar, olha, você e o gestor vão conversar, é lógico, né, que o gestor tem que saber esse deslocamento e vai validar daí o KM desse deslocamento dentro do mesmo município, porém rural. Certo. Aí Tá é bom. adicionado esse KM ali depois que é do rural.
Certo, obrigada. É que a gente Nada. falou, já foi trabalho da escola também, tem colégio que é quilombola, indígena, tá no meio do Aham. caminho, né? Então é botar a diferença ali ou depois a semana que vem criar a ferramenta do E- Google Maps que você acha que aquela empresa é uma coisa para poder linkar isso. isso mesmo, isso mesmo. Mas nesse momento, né, a ferramenta que a gente está apresentando agora, ela não tem ainda essa opção, algo que a gente já fez a identificação. Mas assim, hoje, só respondendo uma dúvida assim, hoje, se você for fazer seu relatório, aí você vai validar com o gestor do contrato, falando, olha, a escola que eu atendi, ela fica dentro do município, porém eu tive que rodar 50 quilômetros a mais, 100 quilômetros a mais dentro da área rural para atender essa escola. Entende? Ou eu cheguei, eu fui para o município e fiz 300 quilômetros rural lá, rodando dentro do mato lá com o pessoal. Principalmente quem vai atender quilombola, tribos indígenas, essas coisas que tem bastante essa situação. Franklin, só um complemento sobre esse assunto, só para deixar bem claro, tá? Nós não vamos mudar nenhuma regra que já está estabelecida. Então, hoje, se funciona assim, na planilha, hoje, quando a gente faz lá, elabora a planilhazinha de deslocamento, eu considero rural. Continua sendo considerado rural. O que nós estamos só, né, apresentando nesse momento, que é para a ferramenta, a gente ainda não tem esse linkzinho para preencher esse KM lá manualmente, né? Que vai ser uma futura implementação. Mas a regra muda a mesma, tá? Não vai ter, não, então eu não vou conseguir colocar, eu não consigo calcular. Não, a regra que nós utilizamos hoje na planilha vai ser a mesma para a ferramenta. Então, isso que eu acho que foi a Cristiane que acabou de falar aqui sobre essa questão do deslocamento rural, ele continua mesmo. Se eu desloquei lá 80, 100 quilômetros, validado pelo meu gestor, vai ser incluído no KM final lá na entrega mensal da nota fiscal, tá? Isso mesmo. Acho que o Doraci Certo, então, muito obrigada. Nada aqui. Essa ferramenta, assim, a gente não colocou na prática ainda, mas de antemão já estou gostando já. Acho que vai facilitar muito o nosso trabalho, nosso serviço. Que Muito bom, obrigada. Cristiane. Feliz de saber. Bom, pessoal, da nossa parte é isso. Tem mais Tem dúvida, mais gente, Franklin? tem mais Tem gente. pergunta. Tem seu Tem Doraci, pergunta, Dona Maria e Dona Sônia. é que eu não vi aqui. Doraci? Ô, Francis, só duas colocações. A primeira, para não voltar atrás, vocês até notaram já, eu acho que o Milena anotou, aquela questão do gestor não pagar do dia que você sai, e sim quando você executa o serviço. Até conversei com o gestor de Cuiabá, eu acho que foi uma informação equivocada que alguns gestores tiveram, tá? Porque isso aconteceu com a gente também em 2 unidades regionais. E na época a gente conversou e foi retratado e foi corrigido, tá? Então é só para a questão de esclarecimento. Eu acho que mais gente também sofreu com isso, mas tinha sido esclarecido. A segunda coisa é só uma sugestão. Nós aqui, a gente controla as nossas horas dentro de uma planilha de calendário. Então, por exemplo, para não ter esse problema de... Porque nem todos os dias a gente faz todas as horas presenciais e nem todas as horas online. Então, conforme a gente tem os dias, nós aqui vamos preenchendo as planilhas. Hoje eu atendi 6 horas presenciais, 3 online. Diariamente. Por quê? Nunca eu vou ter um conflito de horas se eu alimentar isso diariamente. Então, eu não sei se é por sugestão ou não, se de repente tivesse como ter algo ali naquele sentido, onde você pudesse colocar diariamente o que você fez, seja com deslocamento ou não, mas que separasse a aula online da base de cálculo das horas presenciais, talvez simplificaria esse cálculo. Eu não sei se isso é possível, entendeu? Mas é só uma sugestão. Doraci, se você quiser compartilhar essa ferramenta que você vai alimentando diário para a gente dar uma olhada, pode compartilhar. Manda para o SGF e o SGF compartilha com a gente, que a gente vai estar olhando. Por exemplo, eu tenho um consultor aí que fez uma ferramenta, uma planilha, e aí acabou que disseminou entre os gestores aí para validar. Entende? Sim, Então, assim, sim. é uma boa prática. Manda para a Vanessa, para as meninas do SGF, e aí a gente vai olhando, se for necessário, tiver dúvida, a gente chama, porque toda sugestão é muito bem-vinda, principalmente de melhoria, de evolução, que melhora a nossa gestão. Perfeito. Perfeito? Eu acho que agora é a Maria. Oi, Boa noite, Maria. tudo bom? Tudo. Eu só queria complementar a questão da Cristiane, acho que é Cristiane, que falou com relação às escolas.
Aquelas escolas de distrito, por exemplo, pegando aqui Cuiabá, nós temos distrito da Guia, né? Isso aí também entra nessa tabela dos 50 quilômetros, como é que funciona? É o mesmo pensamento que o Mileno colocou? O mesmo pensamento, se a senhora estiver vindo de outro município, né? Porque a guia, até onde eu sei, ela não dá mais de 100 quilômetros de Cuiabá de distância. Ou seja, se você for de Cuiabá, para aplicar essa regra, você teria que ir 100 quilômetros para frente e voltar 100 quilômetros. E eu acho que a guia não dá isso. Mas assim, se agora caso, dona Maria, se a senhora for de outro município, sei lá, tá vindo lá de Sinop, tá vindo lá de Rondonópolis, tá vindo lá de Jaciara, não sei, para aplicar, aí se aplica, né? Mas nesse caso, se for daqui de Cuiabá mesmo, ou de Várzea Grande, que é a Baixada Cuiabana, aí não se aplicaria. Aí está dentro do domicílio fiscal da empresa da senhora ainda. Ah, entendi. É igual o pessoal que vai atender, vamos supor, o Marcelo. O Marcelo, ele é lá de Sinop. E ele vai atender a área rural em volta de Sinop ali, os proprietários ali na extremidade da cidade. Ele não vai ganhar KM de deslocamento rural, a menos que, né, ele vá a 100 quilômetros de distância para lá e aí, né, aí não tem jeito, aí se aplica o fator. Mas nesse caso, não. Quando é muito próximo assim, não. Ah, tá. Tá bom? Entendi. Muito Beleza? obrigada. De nada. Sônia? Tá no mudo, Sônia. Ó, você tirou do mudo, mas eu continuo não te escutando. Não sei se o pessoal tá escutando. Tá mudo, dona Sônia. Ela tirou do mudo. Tá aberto o microfone da senhora, mas não tá saindo o áudio. Desconecta o seu fone e tenta falar direto sem fone, vê se dá certo. Mas desconecta ele do seu computador. Ainda tá mudo. Enquanto a dona Sônia vai ajustando, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Pra gente ir otimizando o tempo. Sérgio, você acabou de mandar no grupo, eu vou Eu mandar vou mandar aqui no aí, chat, tá? a gente vai mandar o link, tá? Da planilha. Eu vou A mandar dona aqui Sônia, ela agora, colocou. mas a Vanessa Pessoal, vai formalizar por e-mail, tá, pessoal? Mandei tá. aqui, mas a Vanessa vai formalizar. A dona Sônia Ei, colocou o que ela queria falar aqui, achou ótimo o novo modelo de sistema e facilitou muito a nossa vida. Parabéns, eu gostei demais. Obrigada, dona Sônia. E deixa eu ver uma coisa. Por exemplo, tem um local que é mais próximo do meu trabalho, que eu levo 2 horas e meia para me deslocar, 3 horas no máximo, são 325 quilômetros. Deslocamento. Nesse local, eu vou falar para vocês, eu saio muitas vezes no mesmo dia que eu vou atender. Eu acabo saindo 4 horas da manhã, estou lá 7 horas, 6h30, e daí naquele dia eu atendo às 10 horas e às vezes eu volto à noite para casa naquele dia. Como que vai fazer isso aí? Vai aceitar essa tabela nesse caso? Que naquele mesmo dia eu fiz o atendimento, trabalhei 10 horas no local, mas eu saí de manhã e voltei no mesmo dia. Aceita. Aí ele aceita, que a minha preocupação que eu pensei agora. Antes, quando a gente jogou 60 horas, do dia 1 ao dia 6, não aceitou. Né? Uhum. Aí precisou jogar 31 para até dia 6, 7 dias. Uhum. Então isso aí é porque acontece, por exemplo, eu vou atender Marcelândia, é próximo ao Biratanda, 325 quilômetros. Uhum. Aí 4h30 da manhã, às vezes 5 horas, no mesmo dia eu atendo lá, 8 horas ou 10 horas e volto. Entendeu? E aí eu volto para casa, só que aí minha preocupação é isso. Se aceitar, tá ok. Beleza? Mas assim, pessoal, são muitas regrinhas e a ideia dessa planilha é isso, atender essas regrinhas que às vezes caem no nosso esquecimento. Então, todas essas, igual o senhor Jailson tá tendo aí, cara, vai testando, daí vai printando, monta um relatóriozinho no Word aí, olha, nessa situação, printa aqui, ó, porque depois emite o relatório, porque depois o Eduardo consegue pegar o ID e conseguir ver o que foi feito, mais ou menos, tá?
para a gente, mas salva o relatório, tudinho, e fala, olha, segundo o relatório, com esse ID aqui, aconteceu isso, 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 eu identifiquei isso, e aí a gente vai indo. É lógico, né, gente? Semana que vem a gente não vai ter nenhuma melhoria feita ainda, né? Não vão atropelar aí. Mas assim, a ideia já é começar a coletar informações de vocês, daquilo que a gente pode melhorar, para que no ano que vem a gente já possa fazer essas melhorias e entrar, né, no período de maior volume de serviço, zerado, tranquilo, com a cabeça mais em paz. Para evitar também, né, pessoal, esse negócio, o gestor fala uma coisa, o consultor fala outra, o financeiro fala... Não, a ideia é alinhar a comunicação com essa planilha, sem precisar estar conversando. Beleza? Bom, pessoal, da minha parte é isso aqui. Eu agradeço a todos vocês e muito obrigado por participarem aí. A gente chegou aí, né, com às 19h24, com a sala cheia, bastante consultores, assim, agradeço pelo empenho de vocês. Eu sei que muitos estão em viagem, igual o senhor Everton, no carro e entrou, mostrando a dedicação. E isso dá vontade de querer atender, colaborar com vocês, auxiliar no que for necessário, e lógico, né, dentro das regras, dentro das normas, mas muito obrigado e foi um prazer poder participar de mais uma reunião com vocês. Eu sou quase um membro do SGF ali, né, meio de tabela, mas assim, agradeço também a Vanessa por sempre estar convidando para participar, o Mileno também por chamar para ajudar, porque querendo ou não, né, a central de serviços acaba trabalhando bastante com vocês ali, e é isso. E eu espero que a gente consiga trazer muitas outras melhorias, muitas outras inovações para vocês. Parece pequeno, parece pouco, mas às vezes não é, tá, pessoal? Às vezes não é, vai ajudar. Tem colega que tem um pouco de dificuldade, tem gestor que tem um pouco de dificuldade, mas a questão não é ficar reclamando, e sim fazer algo para melhorar, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, obrigada, Franklin, mais uma vez pela contribuição. Obrigada a todos. Deixa eu falar para vocês, estou vendo que o pessoal está aqui no chat. Responde, Vanessa. Sim, amanhã eu disponibilizo a gravação da reunião para vocês revisitarem. Quem tiver técnico que não está presente aqui, compartilha com eles, para que eles também possam manusear a ferramenta, porque acredito que eles que vão lançar, né, as horas dele. O que me falaram aqui? Tá, é isso, eu vou disponibilizar a ferramenta amanhã. A ferramenta, oficialmente, eu vou mandar no e-mail para vocês aqui, que o Franklin mandou no chat. Vou mandar o link da reunião de hoje, a gravação, que eu vou colocar no YouTube como não listado para vocês acessarem. E vou mandar agora também uma pesquisa de satisfação com uma pergunta. Deixa eu já dar o play, mandar aqui para vocês. Tá? Aqui para que vocês acessem rapidinho e dê as contribuições de vocês. A Fabiana perguntou se os gestores receberão a capacitação. Sim, todos os gestores também vão receber as orientações de como manusear a ferramenta, embora ela seja simples, né, objetiva, mas sim, vão receber sim, tá? Vanessa, Oi. só um minutinho. Você falou que vai mandar uma pesquisa com uma pergunta, mas eu tenho outro trabalho por trás sendo feito também de melhoria, de evolução do processo, e tem um formulário que eu gostaria que quem puder tiver um tempo e parar para responder, pode, mais ou menos aquelas perguntas tipos de psicólogo, tá, gente? É para a gente fazer uma separação mesmo. Eu mandei o link, quem puder responder, responda, por favor, né, com sinceridade. Não é identificada, não vou saber quem é, o que falou, o que levantou, mas é mais para uma futura melhoria, uma futura, vamos dizer assim, uma versão turbo dessa planilha que a gente está colocando aqui. E eu preciso, né, ter argumentos para poder defender essa tese, essa ideia. E aí, onde eu vou conseguir informações, parte dela está nesse formulário, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Mileno. Com apoio do Mileno também, tá? Gente. Com apoio do Mileno, tá, gente? É defender a ideia, mas com apoio do Mileno, tá bom, pessoal? Essa calculadora já é para usar a partir de quando? Eu cheguei tarde na
partir de agora, não é obrigatório, porque a gente sabe que ela tem melhorias, mas o senhor já pode, naquilo que ela se encaixar, o senhor já pode estar usando, já pode colocar na nota fiscal. Ah, se tem alguma coisa que não está atendendo, o senhor anota, né? Faz durante o mês aí. Estou anotando, Vanessa. Final do mês, Vanessa, tá aqui minha observação sobre a calculadora, beleza? Mas gente, o que couber, o que já der de utilizar e mandar, já pode colocar, mas não é obrigatório ainda, beleza? Mas eu peço que aquilo que atender, já utilize. Isso aí, pessoal. Só para, acho que o Alessandro tem Aí tem o alguma contribuição, Alessandro. Alessandro? Boa noite a todos. Opa, boa noite. Uma observação, né? Primeiro que ficou muito legal, eu acho que os formulários online, como é este que foi apresentado hoje, eles resolvem muitos problemas que nós temos. Ele pode ser usado, na minha opinião, aqui, para relatório, para diagnóstico, para T0, para TF. Então, ele já gera automaticamente dados, né? Para montagem de BI, montagem de dashboard e tudo mais. Então, eu gosto muito da ideia. Parabéns aí pelo caminho. Segundo, se puder automatizar ele e colocar já a descrição da nota fiscal, porque ele tem todas as informações ali, se a última partezinha dele puder já gerar a descrição da nota fiscal, ficaria perfeito. Já não dependeria de quem está digitando. Já traria um padrão que o financeiro quer. Eu vi que esse ano foi um grande tema de discussão, né? Cada um escreve de um jeito. Eu mesmo, várias vezes, me pego de uma nota eu escrevo de um jeito e outra eu escrevo de outro. Depende ali da pressa. Então, se o formulário puder gerar, ficaria legal. E aí, um outro ponto é que este ano nós tivemos bastante orientação de gestores exatamente naquilo que foi falado, sobre não colocar data de deslocamento, e sim data de atendimento, né? Então, isso aí no final ele gera só os 50 km a mais, mas para quem faz bastante, que tem outros consultores, como é o nosso caso, dá uma diferença. Então, foi uma orientação que, de fato, vários gestores passaram para a gente. É bom a gente escrever isso aí na hora que for disseminar a nova ferramenta, para que fique claro para todo mundo, né? Era isso aí. Outro ponto, já finalizando, tem previsão de alteração de valor para ano que vem na tabela? Perfeito, Alessandro. Muitas contribuições aqui muito boas, né? Primeiro, agradecer pelo feedback positivo, né? Esse é o nosso objetivo mesmo, que é avançar, melhorar, né? Colocar em prática a inovação nos nossos processos. Acho que a gente está no caminho aqui, né? É uma pontinha nesse momento, né? A mudança às vezes gera um incômodo, gera uma dificuldadezinha, mas a gente está aqui para se desafiar mesmo, né? Então, que seja positiva essa mudança e que a gente vai melhorando ao longo dos dias. Segundo, da descrição da nota, também anotado, tá? Franklin depois vai deixar isso já nas sugestões da versão 2. Eu acho que é uma boa, sim, a gente ter esse já padrão. No futuro, quem sabe, né? Não estou aqui prometendo, mas quem sabe a gente já trazer as informações integradas dos contratos que você já tem, já buscar os contratos, né? Trazer as informações com mais facilidade aqui. Isso também é um avanço. E quanto à terceira, você falou sobre atualização. Neste momento não temos, tá, Alessandro? Não temos uma previsão, a gente atualizou esse ano, né? Esse ano nós atualizamos o nosso valor de consultoria de gestão, subimos algumas outras. Então, nesse momento, a gente não tem essa previsão, até porque o ano seguinte a gente já fez o nosso planejamento, né? Todo o nosso planejamento orçamentário já foi fechado e aprovado os planos. Então, nesse momento, a gente não tem para o próximo ano previsão de atualização, tá bom? E ficou faltando alguma coisa, Luciano? Acho que foram essas 3 observações, né? Milena, só uma observação. Depois o Eduardo vai nos auxiliar a subir essa planilha lá no painel do fornecedor, onde vocês acessam todos Show. os links, tá? Deixar o link lá. Depois vai estar disponível lá, né? Em um daqueles quadradinhos lá, vai ter mais um, que é onde vocês vão localizar de forma mais fácil. Caso o link mude, vai estar lá, tá bom? Perfeito. Pessoal, acho que a gente já se adiantou bastante aqui no horário, mas é importante também essa discussão, esse primeiro movimento aqui. Fico muito feliz de ter todos vocês hoje nessa tarde e noite aqui junto com a gente, né, para falar um pouquinho dessa melhoria. Priorizamos, inclusive, né, lançar primeiro para vocês, fornecedores, para que vocês conheçam a ferramenta, deem já as suas sugestões, né?
vejam um pouquinho o que a gente está fazendo e, posteriormente, claro que a gente vai divulgar na casa também para os nossos gestores, mas a gente entendeu que a prioridade era para vocês, porque vocês utilizam, né? Vocês que fazem lá o cálculo, que mandam as notas fiscais, os processos, os gestores muitas vezes validam isso. Então é importante que vocês já conheçam. E como foi dito aqui na reunião, né? A partir de agora está liberado para usar, para testar. Aqueles que já quiserem fazer suas considerações, a gente vai estar aberto. Mas eu acho que o mais importante de tudo é saber que a gente vai estar sempre em movimento, tá? Quanto a essas mudanças. A gente vai estar já tem uma previsão de, como eu disse lá no nosso encontro, lá na Feira do Empreendedor, tem a previsão de um novo sistema aí para falar um pouquinho mais de processo, né, de fluxo aqui também para a gente dar uma agilidade maior, mas isso vamos deixar para o próximo ano. Mas gostei muito, não sei se foi o Alessandro, não sei quem sugeriu agora, mas a questão de já integrar com outros relatórios, inclusive do Sebrae, né? Então, nós, no primeiro momento, a gente pensou muito fixado num relatório financeiro, já de valores, né, para que a gente consiga ter uma validação, mas por que não avançar isso? Para mim ter aqui o histórico de atendimento dos contratos, ter o T0, o T1, então que a gente consiga ter isso em um lugar só, né, que é o nosso grande nós estamos perseguindo já há um tempo, né, de unificar os nossos sistemas. A gente sabe, a gente tem ciência disso, que os nossos sistemas, a gente tem muitos sistemas, né, quem trabalha com vários projetos sabe, uma hora eu estou lançando em um lugar, outra hora eu estou lançando em outro, então a gente sabe dessa dificuldade, a gente quer unificar. Então esse aqui é um primeiro passo que a gente está dando, né, saindo daquela planilhazinha de Excel, que ninguém mais quer trabalhar somente com Excel, né, trazendo uma ferramentazinha um pouquinho melhor, mas com visual melhor, que vai deixar os dados ali já gravados, né, e no futuro a gente consiga avançar também, tá bom? Primeiro momento era esse o nosso recado, né? Agradeço muito a todos vocês. É muito importante esse feedback também, para vocês que conseguiram ficar até o final. Esse feedback para nós é valioso, seja ele o feedback de considerações positivas, mas também aqueles que sejam para desenvolver uma melhoria aí, tá bom? E aí, por último, acho que nós vamos ficar devendo só essa confirmação dessa questão do KM, né, Franklin, da questão dos 50 km. A gente vai analisar isso com detalhe maior. Até como eu entendi aqui que está acontecendo em várias frentes aí, né, vários projetos no agro, né, outros projetos aí, isso está sendo tá tendo uma distorção aí de informação, então a gente vai, né, equalizar isso, comunica a vocês que estavam na região, todos os fornecedores, e também faz o alinhamento interno, tá bom? Mas agradecer a vocês, excelente noite, excelente descanso aí, uma abençoada semana para todos nós, viu? Até a próxima, gente, abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Logo, gente, vou responder aqui.